Quantas vezes já ouvimos uma história de levantar os mortos e enquanto alguns acreditam que esse fato é real, outros, mais céticos, dizem que não. Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo porque hoje eu vou contar outra história de outra residência mal assombrada, né? Mas o mal sempre tem que ter um lar. E dessa vez eu vou contar a história da residência dos Snedekers, que deu inclusive origem a filmes e livros, como por exemplo o filme Evocando Espíritos e o livro The Devil in Connecticut. E isso porque essa residência se encontra no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Então, sem mais delongas, venham comigo e peguem uma pipoquinha, um crucifixo, porque hoje vai ficar pesado. Tão pesado que eu decidi, como vocês estão vendo, gravar de dia. Na verdade, de tarde, então vai ficar à noite durante o vídeo, né? Mas fazer o quê, gente? Então, vamos direto à história. E, gente, a família Snedeker era composta, então, por um casal e seus 4 filhos. Os nomes verídicos desse casal eram Carmen e Allen, e o nome dos filhos, Philip, Bradley, Allen Jr. e Jennifer. E eles também, mais pra frente, começaram a morar, né? Na verdade, a sobrinha começou a morar com eles e o nome da sobrinha real era Tammy. Mas, porém, todavia, entretanto, dependendo da fonte que você encontre o nome deles, né? Eles vão ser trocados por outros nomes. Isso porque a família quis, mais tarde, proteger a identidade deles. Então, já que no documentário que eu assisti e que eu baseei a maior parte dos relatos aqui, que foi contado pela própria Carmen e pelos filhos dela e a sobrinha, é que eu vou usar o nome que eles usam no documentário, né? Então o nome da Carmen vai virar Karen, o nome do Alan vai virar Ed, o nome do filho Philip, que é o principal, vai virar Paul, o nome do Bradley vai virar Bobby, ok? O nome da filha Connie e o nome do outro filho Mark, ok? Mas não importa muito, né? A história aconteceu, essa família era composta por 4 pessoas e depois a sobrinha vai virar Teresa. Ok? Então, gente, a nossa história começa com essa família que mora no norte de Nova York. E quando o Paul faz 14 anos, ele então é diagnosticado com um tipo de linfoma chamado doença de Hodgkin. Ok? E essa doença de Hodgkin, então, é um câncer que dá no sistema linfático da pessoa, o que significa que o câncer está por todo o corpo da pessoa, é muito difícil de conter e é uma doença extremamente prejudicial. Justamente por conta disso e por conta do sistema circulatório estar envolvido, né, do sistema linfático, que é o sistema de filtração do corpo estar envolvido, é que o Paul devia fazer tratamentos. Só que os tratamentos mais avançados que eles tinham naquela época, e isso começa nos anos 80, ok? Eram justamente em Connecticut. Então, eles moravam em Nova York, só que os tratamentos eram feitos na Universidade de Connecticut, no hospital da Universidade de Connecticut, chamado UConn Hospital. Então, por conta disso, a família tinha que trazer o Paul, né, de carro, e esse percurso da casa deles de Nova York até Connecticut e depois de volta durava 8 horas. Então, se assim, fosse uma coisa que eles talvez tivessem que fazer uma vez por semana, 2 vezes no máximo, né, durante a semana, era uma coisa que dava pra fazer. Mas, porém, todavia, entretanto, a família tinha que fazer isso com uma frequência muito grande. Inclusive, às vezes, em uma semana, eles levavam o Paul todos os dias para fazer tratamento na UConn, ou melhor, no UConn, né? Então, o que acontece? A família, eventualmente, decidiu que não dava pra manter esse ritmo que estava super debilitando o Paul, né? Imagine, é um menino que já tá debilitado e fragilizado por conta do tratamento de quimioterapia e de tudo mais, e ainda ter que passar 8 horas no carro todos os dias, isso é uma coisa exaustiva. É aí que o marido, o Ed, ok, ele pede transferência no trabalho. E, felizmente, a companhia para a qual ele trabalhava também tinha um escritório em Connecticut. Então, eles permitem que o Paul se mude de Nova York para Connecticut, para esse escritório, e a mãe, a Karen, ela então consegue também um emprego em Connecticut e eles decidem então que o melhor mesmo seria se mudar para a cidade, né, onde o tratamento acontecia. Então,
toda a família decide procurar por uma casa nova. E é aí que o mal começa, né? Como sempre, né, gente? Uhul! Leva um padre pra sua casa, meu amor. Não, brincadeira, né, gente? Mas assim, no caso, então, eles começam a procurar por apartamentos em Connecticut. O problema é que é o seguinte, toda vez que eles constroem um apartamento nos Estados Unidos, por conta que são empresas grandes, empreendedores que constroem vários apartamentos, várias casas e depois vendem para as pessoas, esses apartamentos não são de muita boa qualidade, certo? Então, literalmente, eles só colocam madeira e gesso. Então, por exemplo, quando a minha vizinha de cima, ela anda pela casa, se ela anda como uma pessoa normal, né, como eu que tenho classe, né, e anda assim, eu não escuto. Mas se ela andar com a parte do calcanhar, eu escuto. E no caso, a filha dela fica correndo pra lá e pra cá. Então eu escuto tudo o que acontece ali. E por conta disso, existem regras em apartamentos em que, na maioria dos estados, em Utah não é um deles, onde eu moro, infelizmente, mas na maioria dos estados existem regras que as pessoas que são proprietárias dos estabelecimentos não querem alugar para famílias que têm muitas crianças. E nesse caso, essa família tinha 4 filhos, lembrando a vocês. Então, nenhum proprietário de apartamento queria permitir que essa família, a família Snedeker, alugasse o apartamento deles. E a Karen já estava na procura há semanas e não encontrava nenhum apartamento. Foi aí que ela estava dirigindo por uma vizinhança de subúrbio, né? Quando ela avista uma casa e tem uma placa na frente escrita alugue-se. Ai, que burro, dá 0 pra ele. E ela, uau, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada, né? Ela percebe que a casa é grande. E veja bem, eles precisam de uma casa grande para abrigar todos os membros da família. Lembrando que eles têm 4 filhos, né? Então, ela entra dentro da casa. Só que quando ela bate na porta, quem abre são pedreiros. Isso porque eles estavam renovando a casa. E ela fala, desculpa, eu não percebi que estava renovando, eu só queria dar uma olhada, eu vi a placa de aluga-se ali. E os pedreiros, não, pode entrar. E deixaram que ela entrasse e visse a casa. Então, a Karen entra, ela vê que tem muitos quartos, ela vê que é um tamanho maravilhoso, espaçosa, e eles ainda estão, gente, renovando a casa, olha que coisa boa. E ela pensa, nossa, mas essa casa aqui vai ser caro. E aí ela percebe que tem uma porta e ela fala, uau, o que é aquilo ali? Eles, aquela ali é a porta pro porão. Aí é que, dependendo da fonte, a história muda. Isso porque a Karen e a família Snedeker falam que quando a Karen veio ver a casa, ela estava sozinha, por conta que eles estavam trabalhando dentro da casa, tinha um monte de material de construção que estava bloqueando a porta. Então, que ela não chegou a ver o porão inteiramente. Ela simplesmente abriu, viu que tinha um porão, beleza, fechou a porta e saiu. Mas, porém, todavia, entretanto, os proprietários da casa falam que não tem como ela não ter visto o porão e que ela viu o porão, sim, senhor. Ai, mas Jéssica, o que tem nesse porão? Calma, que eu vou contar pra vocês, gente. Aí, beleza. Ela falou, que legal, tem um porão. Olha, isso significa que todo mundo pode praticamente ter um quarto. Os meninos podem, inclusive, ou dividir o quarto lá de baixo, né, no porão, ou então eles podem usar o porão como uma brinquedoteca. De qualquer forma, eu estou muito empolgada. Mas, obviamente, essa casa vai ser super cara. Só que aí, quando ela vai e liga para a empresa imobiliária que tá alugando a casa, ela descobre que a casa estava dentro do orçamento da família. E ela fica, não, cara, eu tenho que alugar essa casa. E aí é que, no dia 30 de junho de 1986, a Karen e a sua família, então, começam a preparar a mudança. Primeiro a Karen vem com o Ed, né, e eles vêm dar uma olhada na casa e tudo mais, né, ver o que eles adquiriram, e vem pra limpar as coisas, pesadas, né, assim, por cima, né, já que estava tendo uma construção ali e tudo mais. Então eles vão e ela tá mostrando a casa pra ele e eles vão até o porão. Quando eles chegam no porão, o porão é da seguinte forma que vos descreverei agora, né? Basicamente, então, você descia a escada, né, e tinha uma parte do porão que tava logo ali, era um cômodo que dava para onde estava a escada. E aí, do lado direito, né, de quem descia a escada, tinha
uma porta. E essa porta dava para um espaço menor, um cômodo menor, ok? E aí eles foram e abriram a porta. No que eles abrem a porta, eles descobrem algumas coisas macabras, ok? Então, basicamente, quando eles abrem essa porta, eles veem que tem várias caixas. E eles, beleza, a gente vai ter que tirar isso tudo aqui antes da gente, né, se mudar. E aí, eles começam a abrir as caixas. As caixas têm coisas muito básicas, como, por exemplo, serra para cortar corpo, né? Materiais de drenagem, de fluidos corporais, essas coisas, assim, bem leves, né? E aí, a Karen abre uma das gavetas de um móvel que tinha na parede e ela encontra fotos de cadáveres. Aí ela... Uou! Tem alguma coisa errada com esse lugar, Ed. E aí o Ed, não me diga. Aí eles olham no chão e adivinham o que tem no chão, gente. Tem um daqueles drenos, assim, que eles têm em necrotérios, né? Pra quando você... Se você já jogou Mortuary's Assistant, você vai saber disso. Mas é o seguinte, a mesa, né, em que eles colocam a pessoa, o corpo da pessoa para prepará-la, né, para o enterro, ela tem uns buracos assim. E esses buracos você pega um tubo que é conectado ao chão, ou então você nem precisa ter um tubo, né? Você simplesmente já tem ali o buraco no chão, era justamente isso que eles tinham, e esse buraco leva até o dreno. Assim, dessa forma, você pode lavar depois a sala muito mais facilmente e, né, já leva direto pro esgoto os fluidos corporais dos cadáveres. Ou seja, se eu tô descrevendo todas essas coisas que tinham ali dentro, né, subentende-se, né, você, o que o casal subentendeu, que aquela casa costumava ser uma casa funerária, né, antes de eles alugarem. Então, eles ficaram desesperados. Só que aí a Karen falou assim, cara... Eu não acredito que ninguém contou isso pra gente. Então ela acaba ligando para o proprietário da casa, que se chama Daryl Kern. O Daryl Kern fala assim, era uma casa funerária, inclusive eles te falaram isso antes de você alugar. O nome da casa funerária, inclusive, era Hallahan Funeral Home e ela funcionou por vários anos. Sim, mas assim, ninguém te contou isso antes de você alugar? Claro que te contaram, porque, tipo, eu falei pra todo mundo contar pra você. E aí... De novo, né, a fonte, dependendo, vai falar uma coisa ou outra. A família Snedeker disse que, a partir daquele momento, é que eles ficaram sabendo que a casa tinha sido uma casa funerária. Mas, porém, todavia, entretanto, em entrevista para um jornal de Connecticut chamado Hartford Courant, em 1992, o Kern, que é o proprietário da casa, falou que estava no contrato da casa, que ela tinha sido uma casa funerária antes de eles se mudarem. Além disso, a própria... Karen já devia ter visto, porque na placa na frente da casa dizia aluga-se antiga casa funerária Hallahan. Falava bem assim, então que não tinha como ela não ter sabido disso antes de alugar. Mas ok, né? Discussões à parte, é aí que a família... ou melhor, a Karen e o Ed descobrem que a casa que eles acabaram de alugar para morar com a sua família, na Harmonia, que era uma casa espaçosa, maravilhosa, que caberia todos os membros da família, e o melhor ainda, ficava apenas a minutos do Hospital Universitário de Connecticut, havia sido anteriormente uma casa funerária. A Karen fala, cara, Ed, não dá pra gente morar aqui. Aí o Ed fala assim pra ela, cara, mas não, isso nem tem nada a ver, ok? Em primeiro lugar, a gente não sentiu energia nenhuma negativa vindo dessa casa. Em segundo lugar, não significa que porque isso era uma casa funerária, que as pessoas morreram aqui. Então, obviamente, não tem como ter fantasma nenhum. Ela, brilhante. É isso. E outra coisa, né, gente? Como eles estavam fazendo o tratamento do Paul, que, pra quem não sabe, o sistema de saúde nos Estados Unidos é extremamente precário, não tem saúde pública e universal acessível. Então, basicamente, ou você doa um rim pra fazer qualquer tipo de tratamento, ok? Incluindo tratamento de dentista, ok? Ou então você morre, né? Então você está entre a cruz e a espada. E no caso, obviamente, eles estavam tratando o Paul. E lembrando que esses tratamentos, eles aconteciam todos os dias. Então, por conta disso, a família tinha investido uma quantidade absurda de dinheiro no tratamento do Paul. Além disso, eles tinham investido uma quantidade absurda de dinheiro na mudança de Nova York para Connecticut. Então, assim, de fato, não tinham
não tinha pra onde eles irem. E pra vocês terem uma noção, já que eles estão falando de um tratamento de câncer, né? Eles estavam aí devendo centenas de milhares de dinheiro já neste ponto, ok? Só pra vocês terem uma ideia. Então, realmente não tinha como eles saírem dali. Sem falar que eles já tinham assinado o contrato, o que significa que se você assina um contrato de aluguel na maioria das vezes e você volta atrás, você tem que pagar o valor completo da quantidade de tempo que você assinou. Ou seja, se você assinou um contrato que é 1 ano de aluguel, você tem que pagar os 12 meses. Então não tinha como eles simplesmente se mudarem, né? E além disso, não tem atividade paranormal ali que eles perceberam. Então, é isso. Só que a Karen e o Ed, eles tomaram a seguinte decisão. Ok, mas não vamos falar para as crianças, sabe por quê? Que em primeiro lugar, o Paul, ele tá extremamente debilitado. O Paul vai ficar pensando nesse negócio de morte, vai ficar atraindo essas coisas, eu não quero que isso aconteça. As outras crianças são tudo mais novas. O Paul era o filho mais velho, ele tinha 14 anos, e aí depois tinha o Bob, né? E o Bob, ele também era pré-adolescente, só que os outros filhos eram crianças mesmo, criancinhas pequenas, tipo assim, tinham uns 8, 4 anos, né? Então, o que acontece? Eles decidem não contar para os filhos que aquilo era uma casa funerária. Então, como eu falei, a família começa a mudança no dia 30 de junho de 1986. E logo no primeiro dia, a Karen e o Ed, eles descobrem que a casa tinha sido uma casa funerária, mas beleza, vida que segue. Então, né, a semana chega e a Karen tem que levar o Paul para outro tratamento. Ela leva o Paul até o Hospital Universitário de Connecticut e aí ela decide passar na casa, porque antes dela colocar as coisas no chão, ela queria dar uma última passada de pano ali, né, ver qual é. Beleza, ela deixa o Paul na sala e fala, ô filho, descansa aqui, né, ele acabou de vir da químio, ele tá debilitado, então ela falou, filho, só descansa aqui, ok? Fica aí relaxando, eu vou ali na cozinha, eu vou passar aquele pano e a gente já vai. Ele, não, beleza, mãe. Aí o Paul, a princípio, ele realmente está na sala. E a Karen vai até a cozinha. No momento em que a Karen está preparando a água, e o desinfetante, eu tive que colar, eu esqueci o nome, hein? E o desinfetante que ela vai passar no chão, o Paul, ele começa a andar pela casa, né? Então ele tá ali andando, tá, uau, que quarto legal, uau, isso daqui é uma sala, uau, caramba, né? E aí a Karen, ela pega o pano de chão e coloca dentro do balde com detergente e tudo mais, e ela tira e coloca no chão. No momento que ela tá passando o pano na cozinha, a água com desinfetante começa a vir vermelho cor de sangue, como se o chão estivesse sangrando. Aí ela olha pra água, ela olha pro balde e vê que a cor do balde está normal. Então, de novo, ela tenta pegar o pano, colocar dentro do balde, né? E aí ela tira. E de novo, na hora que ela passa no chão, o chão muda de cor. Não o chão muda de cor, a água que está no chão muda de cor. Então ela fica assim, meu Deus, o que é isso? Ela pega um monte de papel toalha para tentar secar o chão. E é nesse momento que o Paul, que está andando pela casa, acha uma porta peculiar que dá pro porão, né? E aí o Paul vai e ele abre aquela porta e entra dentro do porão. A partir do momento que ele desce as escadas, ele já percebe que a sensação térmica começa a diminuir, então começa a ficar frio pra caramba. E aí ele, nossa, tá frio aqui, né, e tudo mais, mas ok. E aí ele começa a andar pelo porão, né, olhar as coisas assim ao redor, e é aí que ele começa a se sentir vigiado. E ele olha pra trás. No que ele olha pra trás, ele vê aquela porta do necrotério. Só que ele tá com uma sensação muito ruim, como se alguém estivesse ali com ele naquele momento, tá pesado, tá frio, né, tava escuro, é uma casa que eles acabaram de alugar, então o menino, obviamente, ficou morrendo de medo. Ele volta correndo lá pra cima e fecha a porta. No que ele fecha a porta e volta pra sala, ele começa a ouvir uma voz que dizia o nome dele, Paul. Aí ele sai correndo pra cozinha. Nesse momento que ele chega na cozinha, a mãe já tinha tirado ali, né, aquele sangue do chão com papel toalha. Ele fala, mãe, a gente precisa ir embora agora. Eu acabei de ouvir uma voz do porão que dizia o meu nome. Como ele sabe meu nome? Eu acabei de chegar aqui, você nem falou, Paul, fica aqui. Você simplesmente falou, oi filho, fica aqui. E aí, simplesmente, a mãe, ela começa a achar que
tadinho, ele acabou de vir do tratamento, deve ser um efeito colateral. Ela, ô filho, não tem nada disso não, ok? É a vida, né? Não tem como ter nada aqui. Tá tudo certo, ok? Eu tenho certeza que foi só uma coisa da sua imaginação e vida que segue. Mas vamos embora. Então eles vão embora. Beleza. Então esse foi o primeiro evento, ok? Inexplicável que aconteceu na casa. Mais tarde, em uma entrevista, inclusive, a Karen, ela fala que no momento que o Paul falou isso pra ela, o que ela pensou é o seguinte: oh meu Deus, meu filho tá tão perto da morte, não no sentido de que ele estava pra morrer, ok? Mas no sentido de que ele estava fazendo tratamento com pessoas que estavam à beira da morte, pessoas que estavam morrendo. Câncer é uma doença que não tem cura, eles não sabiam o dia de amanhã. Então ele estava com esse sentimento pesado, né, em cima dele. Então ela achou que por conta desse sentimento, desse pressentimento, é que o Paul estava sentindo, ok, que aquela casa já tinha sido uma casa funerária. Bom, de qualquer forma, então, essa foi a primeira atividade paranormal que aconteceu na casa, né? E assim que eles se mudaram, na verdade, antes mesmo deles se mudarem, né, ela continuou indo pra casa pra terminar de limpar tudo, pra trazer a mobília, né, e tudo mais. E no que ela vinha, como ela vinha também para fazer o tratamento do Paul no hospital, ela trazia o Paul para casa, né? Então, assim, o Paul eventualmente descobriu de fato que aquilo ali costumava ser uma casa funerária. E se não uma casa funerária, pelo menos um necrotério, né? Já que ele entrou depois no outro quarto do porão e, assim como os pais tinham descoberto, ele também descobriu, né? Mesmo os pais tirando aqueles objetos que estavam sendo usados ali, tinha um dreno, tinha um freezer, né? Então, assim, você não precisa ser um gênio pra juntar 2 mais 2. E o Paul eventualmente descobriu. Ok. Aí a família se muda pra casa. Só que é o seguinte, o pai, ele ainda tava trabalhando em Nova York, né? Então, apesar da companhia ter falado, beleza, você pode mudar pro escritório de Connecticut, eles falam, ó, você tem que esperar, não é assim que você vai, beleza, eu vou mudar agora. Não, a gente colocou a transferência, mas isso demora um tempo. Então, o pai, o Ed, ele estava trabalhando em Nova York e ele só passava os finais de semana na casa. E a Karen estava com os filhos, os 4 filhos na casa, né, diariamente, e ela também estava trabalhando, né? Lembrando que eles estão endividados, então todo mundo ali estava trabalhando, né? Dos pais. E a família, assim, eles amaram a casa, né? Os filhos já, esse aqui é o meu quarto. Aí o Bob, eu quero dormir no porão com o Paul, né? E tava todo mundo muito feliz. O problema é o seguinte, assim que eles chegaram na casa, o Paul já saiu contando pro Bob, né? Pro Bobby, mentira, assim que era o nome dele era Bobby mesmo, tá? Ele já chegou contando pro Bob que a casa tinha sido uma casa funerária. E aí o Bob saiu contando pros outros irmãos que aquilo tinha sido uma casa funerária, né? Então, assim, todo mundo se mudou, a mãe tava sozinha com os filhos, e aí cada pessoa, cada membro, né, que era criança, começou a presenciar uma coisa diferente. Então, por exemplo, teve esse dia que a Connie, que é a filhinha, ela estava brincando de boneca no quarto dela. E ela tava ali brincando de boneca e tudo mais, e aí do nada ela começou a gritar, mãe! E saiu correndo lá pra baixo. No que ela chegou, ela agarrou a mãe dela e a mãe, o que foi, filha? E ela falou, tem uma mulher olhando pra mim no meu quarto. E a mãe falou, o quê? Aí a mãe, não, filha, não tem nada, isso é tudo coisa da sua imaginação. Ela, não, mãe, vem comigo, por favor. E aí eles foram lá. Quando eles chegaram, obviamente, a Connie não tava vendo mais aquela mulher no quarto dela, né? E aí a mãe, a Karen, ela acha que são os irmãos zoando a irmãzinha pequenininha, que era mais nova. Então ela vai e dá uma bronca neles. Ela fala o seguinte, Paul, eu esperava mais de você. Você já é um menino de 14 anos, não é pra ficar contando pros seus irmãos que esse daqui era uma casa funerária, né? É um absurdo isso. Inclusive, quem foi que contou pra Connie? E ele, não, mãe, não fui eu. Aí o irmão, não, desculpa, fui eu que contei. E a mãe começou a achar que os irmãos estavam zoando da irmãzinha. A mãe também não vê, né? E então, beleza. A Connie, então, esse foi o primeiro incidente. E a Connie falou que era uma mulher alta com vestido branco, né? Soa familiar? Se você já ouviu o episódio em que eu contei da assombração da mulher de branco no pé da minha cama, sim. E se você ainda não ouviu esse episódio, é um episódio de lenda urbana, que é a mulher de branco na estrada. Então corre lá e vai ouvir, ok? Mas enfim. Então, beleza. A Connie, assim como eu, viu uma mulher de branco no quarto dela, né? O Bob estava dividindo o porão como quarto com o Paul, ok? Então as coisas para eles foram um pouco mais pesadas.
Mas, por exemplo, até a mãe estava presenciando umas certas coisas. Só que para Karen, esses eventos, eles começaram a acontecer como uma espécie de gaslighting, ok? Então, como que isso estava acontecendo? Por exemplo, a Karen, ela começou a perceber que vários crucifixos que tinham na casa começaram a desaparecer. Só uma informação, porque eu ainda não dei essa informação, eu esqueci, é que a família era super católica, então eles tinham imagem de santos pela casa e eles tinham vários crucifixos na parede. E a Karen começou a perceber que de pouco em pouco os crucifixos iam desaparecendo. Então, se tinha um crucifixo aqui na parede na minha frente, tem uma parede na minha frente, acreditem, ok? Esse crucifixo desapareceu. Ela não encontrava onde ele estava e ela achou, bom, às vezes é uma das crianças, mas eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo, mas assim, né, tem uma explicação lógica. Outra coisa que acontecia eram objetos. Ela pegava um objeto, colocava em um lugar, aí ela virava, ia fazer outra coisa em outro cômodo e quando ela voltava, o objeto não estava mais lá. Também sou familiar? Sim, porque isso acontecia comigo na minha outra casa que era perto do cemitério. E de novo, vai ouvir aquele caso, vai ajudar muito vocês a verem que eu já vi algumas coisas, ok? Bom, enfim. Então, por exemplo, vamos supor que ela estava fazendo café da manhã. Aí ela pegava todos os pratos, né, colocava em cima da mesa de jantar e voltava para a cozinha. Quando ela voltava para a mesa de jantar, os pratos não estavam mais lá. Ela voltava para a cozinha, os pratos estavam dentro do armário. E ela, caraca, eu tô ficando louca, né? Porque, obviamente, você não pensa se uma coisa dessa está acontecendo. Você não pensa, nossa, tem um fantasma nessa casa. Você pensa assim, nossa, gente, eu tô ficando maluca, né? Eu achei que eu tinha colocado, mas parece que não. Né? Então, a Karen também estava experienciando eventos assim, que ela estava percebendo que algumas coisas na casa estavam mudando de lugar, né? Mas assim, ela tem 4 filhos e tudo mais, né? Então, assim, mesmo os filhos sabendo que aquilo ali era um necrotério, né, e tudo mais, a partir do momento que eles se mudaram, por alguma razão, o Paul e o Bob quiseram que o quarto deles fosse no porão, né? Assim, eles são pré-adolescentes, eles estão tentando ser, tipo, mais independentes e tudo mais, né? Mas ok. E aí, eles colocam as camas deles, então, no porão. Só que é o seguinte, eles querem dormir juntos, certo? Então, as duas camas estão em um mesmo cômodo. E as camas não estão no cômodo que era o necrotério, elas estão no cômodo que dá direto pra escada. Então, beleza. Paul e o Bob, então, eles estão com as camas ali, né, o quarto deles e tudo mais. E aí, algumas coisas inquietantes começam a acontecer durante a noite. O primeiro evento que eles notaram, né, é o seguinte: eles estavam dormindo, né, na maior paz, e aí, do nada, o Paul acordou e viu umas sombras passando. E as sombras estavam passando na frente da porta que dava pro necrotério. E aí ele foi e, tipo... Meu Deus, eu tô vendo isso mesmo, né? Só que ele não acorda o irmão. O irmão é que acorda sozinho, porque as sombras estão... Então o irmão Bob acorda. E o irmão Bob vê a mesma coisa. Ele vê sombras passando. E aí, eles ficam assim... né, desesperados, porque eles estão vendo sombras passando no quarto deles. O Paul decide que esse é um bom momento pra falar pra ele. E você sabe o que? Além de eu estar vendo isso que você está vendo, eu também vi outras coisas nessa casa. E ele começa a falar de tudo que ele viu na casa até aquele momento. E aparentemente, não apenas ele tinha visto essas sombras recorrentemente no porão, ele também conta da voz. Lembra aquela voz que estava chamando o nome dele? Essa voz não parou, tá? Então, a partir do momento que eles se mudaram, todos os dias ele ouvia essa voz que vinha do porão e ficava chamando o nome dele. Paul, Paul, Paul. Aí ele contou isso pro irmão e ele falou, e o pior de tudo é que tem esse homem alto e magro de terno. E esse homem, ele era muito magro, que ele tinha a bochecha assim, ó, meio sugada. Por quê? Porque dava pros meninos, como ele era escuro ali, mais escuro no porão, dava pros meninos verem esse osso aqui e era um osso que era mais proeminente. Então, o Paul fala pro Bob, cara, e eu vi esse cara. E eu aposto que é esse cara que fica falando meu nome. E eu tenho muito medo desse cara, ok? E é isso, eles continuam dormindo. Só que é o seguinte, esses vultos, eles começam a cada vez mais falar mais e mais alto. E é aí que os meninos percebem que eles estavam falando dos meninos. Então, a partir do momento que, assim, você descobre que um fantasma consegue ou te ver, né, que nem a Connie tinha, no caso, falado pra mãe, ou que o fantasma está falando de você, ele sabe da sua existência, aí já é outros 500, né? Enquanto você tá vendo o fantasma tá assim, ó, não tô nem ciente que tem um ser humano aqui, você até que fica assim, ok,
e vida que segue. Mas a partir do momento que você descobre que o fantasma sabe que você sabe que ele, né, assim, ele sabe que eu sei que ele sabe de mim, aí já fica mais desesperador. E aí que os meninos passaram a dormir na sala. E é isso, eles começaram a acampar na sala e não saíam mais de lá. Então o quarto deles tecnicamente era no porão, só que o Paul e o Bob estavam dormindo na sala. Só que aí a Karen tava super estressada, porque em todas as ocasiões em que algum dos filhos via alguma coisa, eles iam lá e contavam pra ela: mãe, pelo amor de Deus, olha, eu vi esse vulto lá no porão, eu vi esse cara de terno alto e magro e tudo mais. Literalmente tudo, todos os filhos contavam pra mãe o que tava acontecendo. E ela, né, assim, nossa, o Paul, pô, tá enchendo essas crianças com essas histórias, eu já tô ficando pé da vida com o Paul. E ela tava meio que ficando brava, estressada, né? Sem falar que, assim, ela tá trabalhando pra caramba, ela tá cuidando dos filhos, né, sozinha, porque o pai ainda tava em Nova York e tudo mais. Então ela começa meio que ficar assim: cara, não tem nada a ver, vocês estão loucos, para com isso, para de ficar inventando história, ok? E essa é a atitude da mãe. E aí, gente, os eventos, eles ficaram tão, assim, pesados, mais pesados para o Bob, que ele já nem tava mais indo no porão. Ele simplesmente não conseguia mais. E o Paul também tava evitando o porão, né? Então, assim, eles, não, a sala é o nosso lar agora, mãe. Infelizmente é isso. E aí, a Karen, ela já tava tão estressada que ela... Tá, cara, só vai dormir na sala, né? Whatever, se vocês quiserem. A vida é de vocês, eu não tô nem aí. E aí, o que acontece? Aí, né, tem um dia que ela pede pro Bob ir no porão. Porque lembra que tinha um freezer no porão? Então, era ali que era a despensa da família, no necrotério. Que comida abençoada, né? Beleza. E aí, a mãe fala o seguinte: filho, vai lá no freezer e pega, tipo, alguma coisa lá do freezer. Ele, tá, beleza. Ele, mãe, mas eu não quero ir sozinho, por favor. Ela, não, vai lá e pega, ok? Eu tô cansada dessas histórias, vai lá e pega. Beleza, o Bob desce lá dentro. No que ele desce lá dentro do porão, ele vai até o necrotério, né, o ex-necrotério, que agora é a despensa da família, e na hora que ele entra no necrotério, ele escuta a voz que o irmão dele tinha falado, só que dessa vez ela tá chamando o Bob, né? Então o Bob sai correndo do porão: ai, mãe, meu Deus, eu ouvi a voz que chamava o Paul, agora ela tá me chamando, não sei o que. A mãe já falou o seguinte: olha, quando seu pai chegar, a gente vai conversar, ok? Ela já nem falou mais nada. E aí, naquele final de semana, o pai foi, né, ver a família, lembrando que ele tava ainda morando em Nova York nessa fase inicial. Então ele vai ver a família, a mãe vai e conta tudo: ó, deixa eu te falar, esses meninos aqui, ó, esse daqui tá falando que tá ouvindo uma voz, esse outro aqui também tá falando que tá ouvindo uma voz, a outra ali tá vendo a noiva em fuga no quarto dela. Alguma coisa tem que ser feita, ok? Ed e você que tem que falar com eles. Então o Ed vai e fala com os filhos: olha, é o seguinte, eu fiquei sabendo que vocês estão vendo certas coisas e que vocês estão assustados, mas meninos, é bem simples, ok? Essa casa era só uma casa funerária, assim. E aí é nesse momento que o pai revela que aquilo era uma casa funerária, apesar de todo mundo da casa já saber que aquilo era uma casa funerária. E o pai, isso aqui era uma casa funerária. Mas justamente por ser uma casa funerária, não tem como uma pessoa ter morrido aqui. Então, tipo, não tem como ter fantasma aqui, gente. Tudo que eles faziam eram trazer corpos, ok? Pra dentro dessa casa, tirar líquidos, ok? E deixar o DNA em todos os canos da casa dos mortos, mas não tem como ter fantasma nessa casa, meus filhos. Ok? É bem simples e é isso. Não quero mais ouvir nada sobre isso. Outra coisa, Bob e Paul, vocês vão dormir no quarto de vocês essa noite. Os meninos estão desesperados, que eles vão ter que dormir no quarto, mas assim, é isso, né, gente? Anos 80, anos 90, você faz o que seu pai manda. Não existe esse negócio de falar: não, pai, eu vou dormir na sala. Senão você morre. Não, brincadeira. Senão, né, você é castigado severamente. Não, brincadeira. Bom, então o que acontece? O Bob e o Paul se preparam pra ir pra cama e vão pro porão. No que eles estão no porão, de novo, eles estão dormindo e os vultos começam a andar pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aí o Paul acorda, aí o Bob acorda e eles veem os vultos. Só que dessa vez, os vultos param de andar pelo porão e literalmente vêm pro pé da cama. Quer dizer, não pro pé da cama, né? Mas entre onde as duas camas estavam.
e, tipo, começam a olhar pros dois meninos. E eles começam a olhar e apontar. E os meninos veem claramente os vultos apontando. Eles veem como se fossem sombras, eles não veem pessoas, assim, que dá pra você discernir o que tá acontecendo, mas eles veem o formato das pessoas. Eles veem que estão apontando pra eles e que estão falando deles, porque eles estão ouvindo a conversa. E o Bob, ele fala em entrevista que eram claramente, dava pra ver o vulto de 4 homens, ok? E a voz de 4 homens. E eles estavam falando sobre os dois meninos. Eu não lembro o que eles estavam falando, mas eles estavam apontando pra gente e falando da gente. Nessa que os meninos estão vendo isso, né? Como toda criança normal, eles saem correndo, gritando, né? Mãe, pai, socorro, socorro, socorro. E aí eles falam pro Ed, olha, tinha uns 4 homens lá embaixo, no porão, e eles estavam falando pra gente, o pai, onde que eles estavam? Aí eles vão até o porão, eles falam, ele tava aqui. Ele ainda tá aqui? Você tá vendo ele? Não tô, né, pai? Ele não tá mais aqui, cara. E aí o pai fala o seguinte, então eu vou verificar, não tem como ter entrado uma pessoa aqui no seu quarto. Aí o pai começa a verificar todas as janelas do porão, vê que elas estão trancadas, ele vai até o necrotério, vê, tá vendo? Tá tudo trancado aqui nessa casa. Aí ele volta lá pra cima, vai pra fora e começa a ver, né, na propriedade, o que estava acontecendo, né? E nessa época já estava nevando, então assim, não tinha nem pegada nenhuma lá fora na neve que indicasse que tivesse pessoa nenhuma andando ao redor da casa. E aí o pai, vocês são tudo louco, vai logo dormir. E aí ele força os meninos a voltarem pro porão e dormir. Os meninos, né, então, falam ok, boa noite, e voltam pro porão. Só que eles vão e começam a dormir a partir daí com a luz ligada, ok? E aí nessa que os meninos começam a dormir com a luz ligada, o pai começa a ficar mais pé da vida, né? Porque o que acontece? Assim como no Todo Mundo Odeia o Chris, a conta da luz começa a vir um absurdo. Então o pai fica assim, caraca, nossa senhora, a gente tem que pagar o tratamento do Paul, né? Eu tô trabalhando o máximo que eu posso, a Karen tá trabalhando o máximo que ela pode. A gente, tipo, tem que pagar todas as contas da casa e ainda essa conta de luz me vem o olho da cara. Não dá pra eu pagar, né? É um absurdo isso. Então, ele vai no porão e vai falar com os filhos. No que ele tá falando com os filhos, vocês que estão dormindo aqui com a luz ligada que eu sei, né? Aí eles, pai, a gente tá dormindo, a gente tá com muito medo de dormir, a gente nem consegue dormir, então a gente só consegue dormir quando a luz tá ligada, porque a gente não vê os vultos quando a luz tá ligada. Deixa a gente... E é isso. E aí o pai fica tão pé da vida, mas tão pé da vida, que ele tira todas as lâmpadas das luzes do teto do porão. E ele só deixa a luz do abajur, só tinha um abajur no porão, e é essa a luz do porão. Aí beleza, e aí ele falou, e nem pensa que vocês vão dormir lá em cima na sala, porque vocês vão dormir aqui, esse que é o quarto de vocês. Esse pai, né, vou te falar. Interessante que o pai e a mãe, eles são tipo assim... Eles não dão crédito nenhum pros filhos, credibilidade nenhuma pros filhos. Eles simplesmente falam, cara, é assim e tudo mais. Pra você que é de uma geração mais nova e me segue, não é a maioria da minha audiência, que na verdade tem mais ou menos a minha idade, que é de 21, não é? Mas assim, se você é de uma audiência mais nova, você não tá entendendo como que era, né, nos anos 80 e nos anos 90. Seus pais mandavam, você fazia, tá? Era isso, infelizmente. Tinha um pouco mais de espaço para argumentação, assim, né, com os pais no final dos anos 90, mas não era assim essa argumentação toda. Seus pais mandavam, você fazia e era isso. É vida que segue, ok? Então, o que acontece? Lá estava outra noite o Bob e o Paul dormindo no porão. E lembrando, né, que então eles só podem dormir agora com o abajur ligado, porque o pai tirou todas as luzes do porão, né? E aí eles estão dormindo, a luz do abajur tá ligada, e aí as luzes do porão, que está sem lâmpadas, tá? Começam a acender. Aí o Bob tá dormindo, né? Aí ele acorda e ele vira. E no que ele vira, eu vou falar pra vocês no episódio seguinte o que aconteceu. Isso porque, apesar de eu estar bem ciente que o episódio estava super longo enquanto eu gravava, né, eu sou teimosa, então eu esperei até o momento da edição para ver exatamente o quanto de tempo que ele tinha. E por conta disso, eu esperei até esse minuto pra falar pra vocês que eu estou dividindo esse episódio em 2 partes também. Gente, então, como vocês sabem, eu já falei isso no primeiro vídeo, eu realmente tento
colocar as coisas num tempo curto, eu tento ser sucinta, mas eu sou uma pessoa que eu sou prolixa, ok? Eu falo muito e em todos os casos, seja ele sobrenatural, seja ele um caso de true crime e seja ele um caso de lenda urbana, eu gosto de dar o máximo de informações possíveis, ok? Então, assim, me ajudem, né? Me deem forças nesse momento, ok? Mas eu estou realmente trabalhando nisso, ok? Eu tô tentando falar menos, eu tô tentando incorporar menos detalhes, mas eu não gosto desses casos onde as pessoas não dão todos os detalhes e você fica com dúvidas na sua cabeça. Eu gosto que as pessoas deem a maior quantidade de informação possível. E é por isso que eu tomei essa decisão executiva de dividir este episódio em 2. Vocês podem ver que eu literalmente estou aqui outro dia, né? O mesmo cenário. Eu não tô com a minha cadeira agora, porque eu estava aqui editando o vídeo. Eu tava usando a minha cadeira, só que eu decidi fazer essa gravação em pé, né? Por que não? Então, por hoje, nós vamos ficando por aqui, mas lembrem-se, se você tem algum caso de episódio sobrenatural, caso de lenda urbana da sua cidade ou região e gostaria de compartilhar, vocês podem fazer isso de duas formas. Ou vocês mandam pra mim uma direct no Instagram em @espiritusdoalempodcast, ou vocês também podem mandar um e-mail para espiritusdoalempodcast@gmail.com e contar a sua lenda ou seu caso sobrenatural e eu vou poder compartilhá-lo aqui. Simplesmente eu esqueci de falar o mais importante de tudo. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, se você não gostou, também deixe o seu like, ok? E escreva aí nos comentários o que vocês acham, gente. Essa casa era mal assombrada? Esse pessoal realmente estava vendo essas coisas? O que pode ser isso? Pode ser fantasma, demônio, poltergeist? O que vocês acham? Deixa nos comentários abaixo e eu vou ficando por aqui agora de verdade. Bom, gente, então lembrem-se, quando vocês estiverem em Connecticut, tragam seu crucifixo, porque nunca se sabe quando uma louca dividirá um episódio em 2.